Anos 80. Ah, Hawkins. Quem nunca se imaginou ali, né? Salvando o mundo de Demogorgons, usando a música favorita do seu melhor amigo pra salvar ele do Vecna, ou fugindo do governo de bike. Fofo, né? Mas a real é que você não é especial. Você não tem poderes psíquicos, não é um nerd do Hellfire Club, e honestamente, você teria virado comida de Democão lá na segunda temporada. Hoje eu te provo isso enquanto te conto como foi a quinta temporada, no Porquê Você Não Sobreviveria a Stranger Things. O episódio abre com um flashback do Will no mundo invertido, com o Vecna fazendo coisas suspeitas. Corta pro presente e um tempo passou desde a última temporada, a família do Will tá morando com a do Mike e Hawkins tá sobre lei marcial. A Robin e Steve agora são radialistas da resistência, uma forma de peitar os militares que cercaram a cidade inteira. É bonitinho, mas vamos ser realistas. Um apocalipse dimensional em que a CIA tá na sua cola, uma rádio pirata é só um GPS para dizer onde é que você tá. Temos o Dustin agora na sua era punk, o Andy tenta arrumar uma briga ali com ele, mas o grupo consegue apartar. Enquanto isso, a 11, que tá desaparecida, tá na verdade treinando para ser o próximo ninja americano com o Hopper e a Joyce. A vida em Hawkins até então tá só sendo um slice of life ali de como eles têm vivido esses últimos anos. Mas, finalmente, uma chance nova de invadir uma base militar aparece para eles conseguirem caçar o Vecna de novo. Até então eles têm tentado, mas sem sucesso. Só que dessa vez alguma coisa tá diferente. O Will volta a ter seus arrepios no pescoço e começa a ser um problema. Ele começa a ver gente no teto e ver o teto girar. E ó, aqui vai uma dica. Se seu amigo começar a olhar pro teto e o céu ficar vermelho, não pergunta se ele tá bem. Pega a sua mala e vai virar refugiado em outra série. Porque não tem dignidade em morrer só porque o Will Byers teve um teto preto. Então aqui a gente começa a acompanhar a Holly Wheeler, a irmã do Mike e seu amigo imaginário. Nada suspeito, obviamente. E o melhor personagem novo, Derek o imbecil. Guardem esse nome, esse aqui é o novo protagonista. Enquanto o Will descobre que o amor existe e a Robin, além de radialista, é DJ nas horas vagas, o Dustin cala a boca dos críticos ali. O Andy e os valentões vêm tentar se vingar dele por conta do Dustin ter dado uma aprontada ali, ele vai, peita os 4 sozinhos e quase cega um. Vencedor moral. Depois do plano feito ali, o Hopper consegue se infiltrar na base com a ajuda do Lucas e do Mike de olheiros, mas tudo começa a dar errado. Um Demogorgon aparece, a gente percebe que agora o Will tem o poder de ver através deles o que está acontecendo. E o que ele vê é uma verdadeira carnificina de figurante aqui. A gente percebe mais um problema. Na casa dos Wheeler, que é o próximo alvo, a Holly agora, além de ter que sobreviver a uma família tradicional dos anos 80, uma mãe alcoólatra e um pai broxa, vai ter que sobreviver a um ataque de Demogorgon também. O segundo episódio já começa com o ataque do Demogorgon à família. E aqui até quem não é figurante não teve chance. A mãe e o pai acabam ficando em situação de barril ali e a Holly é capturada. A 11 e a Nancy até acabam chegando, só que quando o portal já tá se fechando. Mas dá tempo suficiente da 11 ir pro mundo invertido atrás do monstro. Já do outro lado da fenda, a 11 encontra o Hopper. Enquanto avançam por aquele cenário mofado, a gente tem um momento ali de respiro emocional. O Hopper tá machucado por causa do ataque do Demogorgon e rola um curativo improvisado e um papo de pai e filha, onde ele lembra ali da sua filha Sarah e de toda a coragem dela. Mas a DR de família acaba quando eles dão de cara com a muralha, só que versão mundo invertido, né? Enquanto isso, no hospital, a tensão só aumenta. É quase o aniversário do desaparecimento do Will, que rolou na primeira temporada, e o pessoal já percebeu o padrão. Outra criança sumiu na mesma data e alguma coisa tá diferente nesse ano. Enquanto o Lucas cuida da Max, que ainda tá no modo avião, a Nancy e o Mike tentam falar com a mãe para descobrir quem é o tal Sr. Fulano, o amigo imaginário da Holly. A Nancy e o Mike tentam pedir ajuda ao médico de plantão que tá ali, mas o doutor decide não liberar e, de acordo com a Nancy, não confio em médicos que fumam.
e que me chamam de queridinha. Por isso eles partem pro plano B, se disfarçar de enfermeira e paciente, conseguem se infiltrar para falar com a mãe. Já fora do hospital, tá tudo um caos. Steve e Jonathan estão ocupados demais discutindo por causa da Nancy, enquanto tentam carregar a bateria da van que o Will fritou com seu pico de energia. O Dustin chega, vê a briga e resolve começar outra briga. É a mãe Steve discutindo com o filho rebelde enquanto o mundo acaba. Já na cabana de rádio, o Will tá fragilizado ainda por tudo que rolou, mas a Robin percebe que a conexão dele com o Vecna é a chave. Eles fogem pra floresta a contragosto da Joyce e o Will acaba revelando que o Wi-Fi mental dele tá sintonizado nas vítimas. Então o que ele viu antes foi a visão da Holly e que o que ele tá vendo não são memórias, e sim a visão atual das crianças. E com isso o episódio termina com a mãe dos Wheeler revelando o primeiro nome do tal Sr. Fulano, que é Henry. Ou seja, o círculo se fecha aqui. O Vecna não tá mais só caçando por caçar, ele tá aliciando crianças através dos amigos imaginários antes de dar o bote. Agora vamos ao que interessa, né? Por que você, figurante, estaria ferrado? No episódio 1, a gente viu que se você não morresse de asma fugindo dos militares, você morreria atropelado por um caminhão qualquer. Mas no episódio 2, o Vecna apelou. Se no primeira parte a gente provou que você não sobreviveria nem ao ambiente, aqui a gente prova que você não sobreviveria nem dentro de casa. Se até a casa dos Wheeler, que tem sistema de segurança, 2 protagonistas, foi invadida e destruída, você acha que aconteceria com a sua caixa, que tem uma fechadura de latão e um filtro de barro que sua avó te deu? O veredito é, no episódio 1, o perigo era o governo e o portal. Já no episódio 2, o perigo é seu vizinho. Se o filho do vizinho começar a falar com o senhor fulano, não tenta ser o adulto compreensivo. O Will tá vendo pelas vítimas e você, figurante, não seria nem a vítima principal. Você seria o cara que o monstro atravessa só para chegar na criança que importa pro roteiro. Em Hawkins, ou você é o herói com trauma de infância, ou você é o dano colateral. E sinto dizer, você não tem cara de herói. Aqui já começa com o Hopper e a On tentando causar algum dano ali na muralha, mas sem sucesso. Até que enfim chegam os militares fazendo sua ronda no mundo invertido. Dessa vez eles estão com uma espécie de antena que bloqueia e supre os poderes da On, além de estar machucando ela. Eles conseguem se esconder a tempo enquanto a gente tem um vislumbre dos figurantes, que provavelmente estão prestes a morrer. Depois de um tempinho e por causa de alguns barulhos, eles acabam achando a On ali graças à antena. E aí a briga começa. É tiro, granada e pai protegendo a filha. Depois que a antena é destruída, a 11 decide acabar ali com a brincadeira, captura um dos soldados, começa a interrogar ele no melhor estilo Cassandra Nova ali do Deadpool, descobrindo que tem uma base militar ali no mundo invertido, onde estão prendendo alguém muito poderoso que a 11 suspeita ser o Vecna. Vecna esse que na persona de Henry já começa a ver sua próxima vítima. Lembram do Derek imbecil? Pois é, ele é o alvo dessa vez. E por enquanto a Holly, diferente de quando Will foi sequestrado, tá vivendo a vida boa. Uma casa gigante que o Henry deixa pra ela sozinha e tudo no som da sua cantora favorita, enquanto ele sai pra caçar. A festa da Holly acaba sendo interrompida ali por uma campainha e nisso a gente percebe que ela não tá sozinha ali naquela Disney perfeita. Ela tá sendo observada e esse alguém deixa uma carta e uma bússola, dizendo que o Henry tá precisando de ajuda e desenhando um mapa pra onde ela tem que ir. Detalhe que o Henry avisou a ela que ela não deveria passar da floresta, então isso acaba causando uma discussão interna da menina ali pra decidir se deve ou não ir. Inspirada pelo espírito da Holly, a heroína, a garota decide ir, passando pela floresta e chegando na área rochosa onde o X marcava. Ela acaba se deparando com alguma coisa e se assustando. E de novo essa menina tá em perigo. Ela começa a ser perseguida por essa coisa, até que enfim é revelado quem tava atrás dela, ou o quê. E é a Max, agora com um look de fim de mundo. E falando de fim de mundo, em Hawkins, o Will e a Robin voltam do bosque onde tiveram a revelação dos poderes ali e acabam se deparando com um monstro bem pior que o Vecna. Uma mãe preocupada. Se tem uma discussão ali, mas tudo acaba se resolvendo. O grupo se junta de novo, todos na cabana de rádio, pra bolar um plano agora que sabem do novo poder do Will e de quem vai ser essa nova vítima, já que ele conseguiu enxergar pelos olhos do Derek imbecil ali. Depois de muita discussão nesse zap, o grupo chega numa conclusão, um plano que salva
salve o Derek imbecil, mas também ajude a encontrar a Holly, Hopper e Ons. Esse plano consiste em roubar sedativos de um hospital e ter uma conversa com a sua amiga lésbica para descobrir se seu amigo é ou não gay, pedir para sua irmã enganar a melhor amiga dela, que agora é inimiga, e entrar na casa dela. Conseguir equipamentos contrabandeados e instalar uma antena no carro do seu amigo sem autorização dele, ter uma conversa sobre não estar conseguindo transar com sua namorada com um contrabandista e está pensando em pedir ela em casamento. E pronto, plano feito. O plano entra em ação. Eles dopam a família do Derek, os Turnbull, sequestram todo mundo e transformam a casa deles numa arena de armadilha. Eles esperam o Demogorgon aparecer para atacar um rastreador nele e o plano até que funciona. O monstro apanha e foge com o rastreador, mas lembra que o nome do alvo era Derek imbecil? Pois é, o moleque acorda no celeiro antes da hora e o Vecna, que agora usa as vítimas como câmera de segurança, descobre exatamente onde o grupo tá. O episódio começa com a Joyce tentando dar uma de Superman ali com o Derek imbecil, mas ele faz jus ao nome e sai correndo feito um doido. O Will até consegue pará-lo, mas o estrago tá feito. O Demogorgon já tá na porta do celeiro, mas o resto da gangue chega atropelando tudo e perseguindo o monstro pra dentro do portal. Resultado, metade do elenco principal ficou preso no mundo invertido e a outra metade ficou em Hawkins, cuidando de crianças. O Will desenha ali uma prisão que ele viu através dos olhos do Vecna, com 12 vagas. E a notícia corre. Os militares estão sequestrando crianças para proteção delas. O grupo decide que a melhor ideia é invadir essa base militar pelos túneis do banheiro para que eles possam proteger as crianças e tirá-las de Hawkins. E quem é nosso infiltrado? O Derek, que agora foi promovido de imbecil a Derek Maravilha. O plano envolve o Murray e o que eu chamo de crianças. Basicamente, a temporada virou uma sequência de crimes leves em nome do bem maior. No meio dessa logística de teve um momento que quase me faz esquecer que o mundo tá acabando. O Will tenta usar as dicas de sedução ali da Robin, que corre tão bem quanto você esperaria. A Robin, sendo a melhor amiga que qualquer um poderia ter, manda o Will parar de procurar resposta nos outros e se valorizar. É fofo, é real e mostra que mesmo com monstros dimensionais, o maior desafio ainda é entender o próprio coração e não passar vergonha na DM do Insta, né? Do outro lado da fenda, o Dustin, usando seu belo cérebro, descobre que a muralha bizarra tá cercando tudo por ali. Enquanto isso, a Onze e o Hopper invadem a base militar do mundo invertido no melhor estilo tiro, porrada e bomba. E um pouco de stealth, eles acham que vão encontrar o Vecna, mas dão de cara com a Kali. Sim, a número 8. A irmã punk da segunda temporada voltou, provavelmente porque o orçamento permitiu. Já no mundo da Disney do Vecna, a Max explica pra Holly como ela sobreviveu todo esse tempo ali. Ela alugou um cantinho nas memórias do vilão, que, pelo preço emocional, parece um estúdio no centro de São Paulo, caro e claustrofóbico. Graças a Kate Bush e a uma caverna que o Vecna parece ter pavor, ela continua viva, mas o Henry não desiste fácil. O clímax aqui do episódio é um buffet de morte para figurante. Os Demogorgons invadem a base militar e é soldado voando para todo lado. O Vecna faz sua entrada triunfal, mostrando que aproveitou o hiato da série para entrar no Shape 2025 e coloca todos os militares ali na chapa, literalmente. Mas, quando tudo parece perdido, o Will, cansado de ser chamado de fraco pelo próprio Vecna, revela por que ele é chamado de feiticeiro. Numa sequência absurda, ele destrói os 3 Demogorgons ao mesmo tempo, sem nem suar a camisa. O hype que todo mundo sentiu aqui não é brincadeira. Mas foi um pouco tarde demais, já que todas as crianças foram levadas. Agora, o Vecna tem todo mundo. Socorro! Hora da verdade. Se você tivesse em algum desses episódios, em qual vala você estaria? Os soldados, eles têm antenas, armas de última geração e treinamento. Resultado, foram usados como palito de dente pela Onze e como churrasquinho pelo Vecna. Se os caras pagos pra lutar morreram assim, você que se assusta com barulho de escapamento, seria só um splash ali na tela. As crianças, elas sobreviveram, mas é só porque o Vecna precisa delas. E as outras só por um milagre cinematográfico. Na vida real, uma criança que grita e corre bem em direção ao monstro é o que a gente chama de isca, né? O plano do hospital e base. Lembra dos canos estourando? Pois é, num mundo sem roteiro, amigão, você morreria afogado ou eletrocutado no banheiro da base militar antes mesmo de ver um monstro. Veredito, no episódio 3, o perigo era a sua própria burrice. No episódio 4, o perigo é que nem o exército te salva. O Will virou um feiticeiro, mas você continua sendo apenas um CPF cancelado esperando para acontecer.
As crianças acordam na Disney do Vecna e são recebidas por ele. Ele conta sobre seu grande plano ali e a Holly percebe que precisa sumir dali o quanto antes. Mas o problema é que o Henry agora não vai mais sair de casa. E então que surge nosso improvável herói, Derek Maravilha. Ele vai atrair a atenção do vilão fugindo para a floresta em direção à caverna, bem a mando da Max e da Holly. Enquanto isso, em outra direção, elas tentam achar uma porta que leva para as memórias da Holly. Passando de memória em memória, elas acabam chegando na memória que vai levar elas de volta ao mundo real, mas o Vecna acha elas. Já no mundo invertido, tá uma torta de climão em todos os grupos possíveis. Hopper e 11 brigam por conta do plano de se deixar de viver do Hopper e a Kali revela o que ela viu na base militar, uma tentativa de recriação do projeto que criou elas. O projeto consiste em pegar o sangue de quem tem poder e aplicar em mulheres grávidas. Antes, a pessoa com poder tinha sido o Henry, agora foi a 8, mas perceberam que a única com poder suficiente mesmo para conseguir replicar o feito é a 11, e por isso os militares estão atrás dela. Enquanto isso, no laboratório de Hawkins, o outro grupo foi em busca de um gerador de escudo que está segurando a muralha. Steve e Dustin continuam brigados e depois do Steve dizer que o Ed só foi de vala porque quis, ele e o Dustin começam a sair no soco. Mas a briga sai sem vencedor, mas com muita gente perdendo em casa vendo uma família linda se perder assim. Jonathan e Nancy continuam com uma relação meio delicada, mas conseguem achar um caminho para o gerador. Eles decidem atirar no gerador, mas o Henderson acha uma sala secreta que mostra que o gerador na verdade está evitando que o mundo invertido por inteiro não colapse. Já no mundo real, depois do show de feitiçaria que o Will deu, tá na hora de botar o menino para trabalhar. O pessoal discute tentando achar algum plano viável e a Joyce, agora mãe incentivadora, propõe que o Will ataque o Vecna direto assim que tiver contato com a mente coletiva de novo. O problema é que agora não tem porque o Vecna chega perto deles mais, já que as 12 crianças já foram coletadas. Aí que surge dois planos dos irmãos Sinclair. O primeiro, fritar o corpo de um dos Demogorgons morto pelo Will com uma corrente elétrica para fazer as partículas da mente coletiva aflorarem. E o outro, pedir ajuda ao professor mais nerd de Hawkins para tentar refazer a antena que capta o sinal do transmissor. Depois de mais uma das conversas entre Robin e Will, o cenário está pronto para rolar um Frankenstein de Demogorgon. O plano dá certo e o Will entra em contato com a mente coletiva e bem a tempo. Lembra que o Vecna conseguiu achar a Max e a Holly? Pois é, agora o Will conseguiu achar ele. Nosso feiticeiro consegue incapacitar o vilão enquanto as meninas fogem. E ó, deu pra ver que o Henry se cagou um pouquinho aqui. O episódio 6 começa já com tudo indo pro caralho. O tiro da Nancy no gerador não destruiu ele por inteiro, mas fez estrago suficiente para soltar uma onda de choque que fez com que a BMW do Steve, que estava presa ali na muralha, fosse de ralo e abrisse um buraco bem onde estava Hopper, 11 e Kali, e conseguiram fugir ali graças aos poderes. Por causa das aprontices que o Will fez com o Vecna, ele acaba entrando em transe e vira sem querer um espião para ele. O grupo se divide a partir daí. Lucas e Robin correm para o hospital para tentar acordar a Max com o método Kate Bush. O problema é que os militares estão caçando a Robin por causa do roubo dos sedativos, e os democães resolvem aparecer de volta. Quando parecia que a Robin ia ser presa ou jantada, surge a senhorita Wheeler. Num momento de puro suco de mãe raiz, ela explode os monstros usando um tanque de oxigênio e uma máquina de lavar. Quem diria que o maior perigo para o mundo invertido seria uma dona de casa com raiva? No mundo invertido, Nancy e Jonathan ficam presos numa sala sendo inundado por uma cera derretida. É aquele momento clássico, sem esperança de sair, eles finalmente decidem resolver o relacionamento deles. Se abraçam ali esperando o fim viscoso por esse líquido branco. Nada suspeito. O Dustin, do lado de fora, entra em desespero achando que vai perder mais um amigo. Mas o roteiro é generoso e ele consegue salvar o Steve antes disso. E por sorte a cera seca também, antes de todo mundo virar o novo personagem da Casa de Cera. Na Disney do Vecna, a Holly convence a Max a fugir para o deserto aberto. Ali já não é mais seguro. Elas acabam entrando numa memória em que o próprio Henry tem. O dia em que ele conheceu um cientista paranoico numa caverna e que acabou levando um tiro na mão por causa disso. Devido todo o seu medo ali na hora, ele revidou com sua primeira kill oficial. Depois desse tour pelo trauma alheio, Max e Holly finalmente conseguem acordar em seus corpos materiais. A Max voltou, mas a Holly acordou em outra dimensão. Vamos chamar de Mundo X.
Ó, e pra quem tá perdido, a explicação é essa. O mundo invertido não é bem um universo paralelo, é uma ponte. Um buraco de minhoca que liga Hawkins ao mundo X, que é para onde o Henry foi exilado pela ONU. O gerador dos militares é o que mantém essa ponte em pé. O plano do Vecna, derrubar a ponte e fazer o mundo X colapsar em cima de Hawkins, esmagando a realidade. O grupo decide que a única chance é subir na torre de áudio, já que ela é a coisa mais alta que eles têm por ali, lá no mundo invertido, e invadir o mundo X durante o colapso para matar o Henry. E depois explodir o gerador, destruindo a ponte no processo e acabando com tudo isso de uma vez por todas. É um plano que beira ali a desvivência da vida. Mas, como eles são os protagonistas, a gente finge que acredita na viabilidade. Enquanto isso, as crianças estão ali sofrendo uma lavagem cerebral na Terra Encantada, sendo convencida de que o Henry é o mocinho da história. Antes de partirem para a missão final, temos um dos momentos mais importantes da temporada. O Will finalmente sai do armário ali para seus amigos e família. É uma cena poderosa, sem monstros, sem explosão, focada só na aceitação e no apoio de quem realmente importa. Agora, finalmente, com o peso tirado das costas, nosso feiticeiro tá pronto pro que vier. Papo de figurante agora. Você viu a senhorita Wheeler explodindo monstros com eletrodomésticos? Pois é, ela é uma Wheeler. Ela tem proteção. Se você tentasse tacar um tanque de oxigênio numa máquina de lavar, você provavelmente causaria um vazamento de gás e morreria antes do monstro te encostar. Sobre a cera derretida, o casal sobreviveu porque o amor é lindo e o roteiro ajuda. Se fosse você ali, você teria morrido asfixiado em 30 segundos e ninguém ia ter tempo nem de ouvir seu desabafo amoroso. E aqui chegamos. O clímax final depois de quase 10 anos de franquia. Muita gente cresceu com essa série e eu também. Então confesso que eu chorei nesse episódio inteiro. Mas chega de enrolação, bora lá. O episódio começa com a turma invadindo a base militar e entrando direto no portal, com os militares na cola deles agora também. E cada um vai para seus postos. Max e Vic ficam na cabana, 11, Kali, Hopper e Murray vão pro laboratório de Hawkins e o restante todo sobe na torre de rádio para entrar no mundo X quando for a hora. A primeira a entrar em ação aqui é a 11, entrando naquela banheira gigante. O objetivo é só um, entrar na mente do Vecna e acabar com ele por lá. A Kali vai de ajuda e a Max também tá lá como guia pelas memórias. Mas lembra que o ritual já tinha começado? E assim faz. O céu começa a cair e, obviamente, nosso plano muito bem feito dá errado. A torre não tá tão sincronizada como acharam. Ou seja, se em 30 segundos isso não parar, é todo mundo morto pela gravidade mesmo. Mas, por sorte, a Max é uma boa guia e a 11 chega na Terra Encantada do Vecna a tempo de parar ele. A briga continua por lá e quando Henry acha que todas as crianças ali já foram salvas, ele mostra as verdadeiras garras. Mas, graças aos poderes da 8, os pequenos percebem quem é o vilão mesmo e fogem correndo com a Max em direção à caverna. Nosso vilão preferido percebe que ali ele não arruma nada e decide mexer com a cabeça do Hopper, lá no mundo invertido. E ponto importante aqui, a 8 ficou bem impactada com tudo que viu no laboratório. As grávidas e tal. Por conta disso, ela acha que a única forma de acabar com todo esse ciclo é quando o gerador explodir, ela e a 11 ficarem ali para serem levadas juntos. E a 11 acaba concordando com a ideia. E essas são as imagens que o Vecna usa para mexer com o Hopper, fazendo ele atirar no vidro e atirando em direção a 11, achando que acertou no processo disso tudo. Tudo dá errado porque no fim era só uma ilusão, mas isso faz a conexão ser quebrada e as crianças ficarem sozinhas ali na floresta em direção à caverna. Mas isso não faz eles pararem. A Holly toma a frente e guia todo mundo, salvando até o Derek Maravilha no processo e sendo salva por ele também. Aqui a gente finalmente tem a revelação dos poderes do Vecna. Lembra do cientista paranoico? Então, na mala dele tinha uma parte do Devorador de Mentes, que na real não é algo criado pelo Vecna, e sim um monstro à parte do mundo X. E basicamente o Henry e ele viram BFFs e decidiram destruir a humanidade junto. Voltando aos melhores planejadores do mundo, graças ao céu ter parado de cair, eles conseguem entrar numa fenda com o poder do roteiro e finalmente chegam no mundo X. Em direção ao Vecna eles vão. No caminho, o Will acaba entrando em conexão com o Henry e tenta trazer ele para o lado do bem depois que vê todo o trauma que ele sofreu, mas não adianta. Ele já tá muito mais pra lá do que pra cá. E a gente descobre que aqueles dedos bizarros que é a base do Vecna, na verdade não são dedos, e sim as patas do Devorador de Mentes Gigantes. E agora físico.
que o grupo vai ter que enfrentar. No mundo invertido, ainda tudo vai de mal a pior. Os militares invadem o laboratório cercando Hopper e as irmãs superpoderosas, mas com uma granada meio jogada do Murray, ele destrói a antena supressora, dando uma chance de luta. Apesar da limpa de figurantes que a On faz, sua irmã vai dessa pra melhor e se despede por ali mesmo. Subindo ao teto depois da perda, a On percebe um caminho de pedras até o mundo X. Promete voltar ao Hopper e assim vai. E aqui começa a batalha final. Grupo dos sem poderes contra um devorador de mentes gigante e lá dentro os poderosos contra o Vecna. Com muito poder de roteiro e fogo, eles conseguem atrair o monstro com um penhasco e atacam com tudo. Por dentro, a On também vai pra cima e o Will consegue segurar ali os braços telepaticamente do nosso vilão. E num ataque em conjunto, o bem vence. E sim, é meio rápido demais mesmo essa batalha, mas eu curti. As crianças são salvas e a Joyce garante que não vai ter sexta temporada. Enquanto tá todo mundo saindo de lá, lindos e felizes, a caminho de um final feliz, eles esquecem que passaram por uma base militar que não gosta deles pra chegar ali, e vão ter que passar pra voltar. Obviamente, todos são capturados, mas a 11 não. Ela acabou concordando até demais com o plano da 8, e quando o gerador explode ao som de Prince, ela tá lá ainda. E assim, nossa protagonista, que era só uma menina confusa e problemática, agora uma adolescente menos confusa e mais problemática, fica lá e tem sua última conversa com o Mike. 18 meses se passam e aqui é final de filme americano dos anos 80. Steve agora é coach de crianças no beisebol e na educação sexual. Nancy, Jonathan e Robin estão vivendo fora de Hawkins e seguindo a frustração de ser um jovem. O nosso grupo de nerds se forma e o Dustin faz jus a seu amigo Ed ali na palestra. E no final, ao invés de irem para uma festa da menina bonita da sala, eles decidem jogar mais uma vez. E nessa última partida, é subentendido ali que a 11 na verdade sobreviveu. A imagem que a gente viu teria sido só uma ilusão da 8, que ainda estaria viva, e a 11 acabou saindo dali, escondendo, indo para uma terra distante, ver longe de tudo aquilo ali. Mas isso é só teoria. Aqui é muito mais sobre a ideia dela estar viva do que de fato uma confirmação de que ela tá viva mesmo. Mas eu gosto da ideia da 11 exploradora da Noruega. Você, comenta aí. E chegamos a mais um final de vídeo. E ó, se você curtiu, deixa um like, pelo amor de Deus. Deixa um comentário aí, se inscreve no canal. Eu chorei durante todo o processo de ver essa série. E eu vou chorar mais ainda fazendo todo esse roteiro. Que olha, ô sériezinha boa. Mas enfim, o canal tá começando agora, mas já tem outro vídeo pra você ver, que é o de Demon Slayer no Castelo Infinito. Então se você curtiu o estilo desse aqui, o outro tá bem parecido. Vai lá, dá uma olhada e se você gostar, se inscreve aí. Valeu, falou e até a próxima.